Na aula passada, nós falamos sobre a genealogia de Jesus e do porquê que ele tinha que vir ao mundo. Ele veio ao mundo para morrer por mim e por você, para que nós possamos ter acesso à salvação. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre, ou responder, melhor dizendo, a pergunta: Maria, mãe de Jesus, ela realmente, Afonso, morreu virgem, como dizem os nossos irmãos católicos? Bem-vindo ao meu canal Fortes Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Essa é a aula de número 4. Se você tem alguma dúvida, sugestão, pode me escrever lá no Instagram, no @célulaametur, e eu te responderei assim que puder, ok? Vamos então começar nossa aula de hoje. Mateus 1:24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mateus 1:25. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Então aqui a Bíblia diz que José não teve relação sexual com Maria enquanto, ou seja, no período em que ela estava grávida, até que ela concebesse o bebê, o menino, e ele desse o nome ao menino, conforme o anjo falou, de Jesus, nome de Jesus. Então aqui vem a pergunta de hoje. Afonso, Maria, mãe de Jesus, morreu virgem? Então eu digo para vocês que, biblicamente falando, não, ela não morreu virgem. E para isso nós temos 3 argumentos bíblicos que eu quero dividir com vocês nessa aula para provar que Maria era uma mulher de Deus, era uma santa, porém ela era também uma mulher normal, como qualquer outra, que cometia pecados, que nasceu no pecado, porque ela nasceu da junção de um homem e uma mulher. Ela foi muito abençoada por receber, por ser o canal para receber o Messias, o Salvador, no mundo. Porém, após receber Jesus, ela teve uma vida de casado normal com José. E isso inclui relação sexual e inclui também ter filhos. Então nós vamos ver aqui 3 motivos bíblicos pelo qual Maria não morreu virgem. Vamos lá. O primeiro ponto, a palavra enquanto, que aparece aqui em Mateus 1:25. Veja lá, ó, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Então, com essa palavra enquanto, nós entendemos que durante aquele período, ele não teve relações sexuais com Maria. Porém, após Maria ter dado à luz, ele, como marido de Maria, tinha todos os direitos, conforme a lei, conforme a ordenância natural de Deus, de se deitar com a sua esposa e ter filhos, se quisessem, né? Então, esse enquanto é a mesma coisa de eu dizer para você, enquanto eu estiver na faculdade, eu não vou jogar futebol. Isso não significa que depois que eu sair da faculdade, dos anos de faculdade, eu não vou começar a praticar futebol. Significa simplesmente que durante esse período que eu estou na faculdade, eu não vou jogar futebol. Então essa palavra enquanto, ela é bem enfática aqui em Mateus 1:25. Então por isso que entende-se que depois que Jesus nasceu, eles tiveram uma vida de casal normal, como qualquer um tem hoje depois de casado. O segundo argumento é o direito de José de se deitar com a sua esposa, o direito de José de ter relações sexuais com a sua esposa. Na Torá, que é a lei judaica, não há nenhuma proibição. Pelo contrário, é necessário que o homem e a mulher se unam para poder ter filhos, para poder gerar heranças, que são os filhos. Os filhos são as nossas heranças, diz a Bíblia. Então, não há nenhum registro na Bíblia que diz que José fez um voto de castidade, fez um voto de eunuco, que ele não iria tocar na sua esposa. Não há nenhum registro disso na Bíblia. E ele tinha o direito, na lei de Moisés, como também um direito santo, sagrado, de ter um relacionamento sexual com a sua esposa. Muitos irmãos pensam que o sexo ele é somente para procriação, mas na verdade não é verdade isso. Isso é uma mentira que o diabo planta na cabeça de algumas pessoas, que é para tirar a nossa liberdade, a liberdade que Deus nos deu, os prazeres que Deus nos deu. O sexo ele é um prazer, porém ele tem que ser feito dentro do casamento. Não pode ser feito de forma irresponsável, como hoje cada hora
com uma pessoa diferente. Mas o sexo dentro do casamento, ele é uma bênção de Deus, ele foi instituído por Deus. E não foi somente para a procriação. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, diz assim, Paulo diz, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, se o marido quer ter relacionamento hoje e a mulher não quer, ela deve fazer por amor ao marido e vice-versa. Porque o corpo da mulher pertence ao marido, diz Paulo, e o corpo do marido pertence à mulher. Continuando, não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Então, o único momento que os dois têm que concordar, mas os dois concordando, dizendo, vamos nos abster do sexo por um tempo para nós fazermos uma consagração, para nós buscarmos a Deus. Mas Paulo diz aqui, depois, veja aqui, continuando o versículo, depois dessa consagração, né, unam-se de novo, tenham relações sexuais. Para quê? Para ter filho, Paulo? Não, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Nós não temos domínio próprio, principalmente o homem precisa do sexo. Então, dentro do casamento, Deus criou essa bênção para nós. E Paulo está dizendo, tenham relacionamento vocês, tenham relacionamento um com o outro, dentro do casamento, porque isso vai enfraquecer os dados inflamados, vai enfraquecer as setas malignas do inimigo que está ali constantemente tentando destruir aquela família, fazendo com que o homem ou a mulher tenham um amante. Então ali, ao unir-se, a gente fica mais forte perante Satanás, porque nós temos em casa como saciar essa necessidade, principalmente do homem, porém também da mulher. Amém? Então, o sexo não é simplesmente para procriação, mas ele é também para nós mantermos a nossa carne em xeque, vamos chamar assim. O terceiro motivo, a Bíblia relata que Jesus tinha irmãos e irmãs. Vamos ver aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha só o tanto de irmãos que Jesus tinha. Tiago, José, Judas e Simão. Não estão aqui conosco as suas irmãs? Além disso, Jesus tinha irmãs também. E ficaram escandalizados por causa dele, por causa de Jesus. Aqui está narrando Jesus voltando para a vila dele e pregando, dizendo, eu sou o Messias. E eles não quiseram aceitar, porque eles viram Jesus crescer desde pequenininho. Então aqui eles estão falando, não é você aquele que brincava na rua aqui, que vivia brincando aqui com os meus filhos, que eu vi crescer, por acaso não é você, irmão do Simão que está aqui, do Tiago, do Judas? Não estão aqui por acaso as suas irmãs? Por que você está dizendo que você é Deus? Nós vimos você crescer. E eles ficaram escandalizados com Jesus, não quiseram aceitar a mensagem de Jesus. Obviamente eles não criam que Jesus tinha nascido do Espírito Santo. Eles criam que Jesus era filho genealógico de José e Maria. Por isso eles não creram. Mas essa passagem mostra que, através da incredulidade deles, eles estão dizendo aqui, Jesus, por acaso, não estão aqui os irmãos e irmãs de Jesus? Como assim você está dizendo que você é Deus? Deus tem irmãos, então? Aqui os seus irmãos estão aqui. Isso prova que Jesus tinha irmãos e irmãs. Vamos ver aqui ao lado. Vocês vão ver aqui esse gráficozinho que eu fiz. Esse é José e Maria. Maria foi concebida pelo Espírito Santo e teve Jesus. Porém, depois, tá, enquanto Jesus estava sendo feito na barriga de Maria, sendo gerado, José não teve relação com ela. Porém, após eles se uniram, como qualquer outro casal, e José e Maria teve Tiago, Simão, José e Judas. Inclusive, Tiago e Judas, que eu circulei aí em azul, eles escreveram cartas também. A carta de Tiago, no Novo Testamento, esse Tiago que escreveu essa carta era irmão de Jesus, e a carta de Judas era do Judas, não Iscariote, obviamente, mas o Judas que era irmão de Jesus. Escreveu essa carta também. Então, vamos ver aqui um outro relato que mostra os irmãos de Jesus. Em Mateus 13, 54 e 55, diz assim, chegando à sua cidade, Jesus chegando à cidade, é o mesmo relato de Marcos, mas aqui aparece em Mateus.
começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam de onde lhe veio esta sabedoria e esses poderes miraculosos. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da mãe dele não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então aqui Mateus está relatando a mesma coisa que Marcos relatou no livro dele, tá? Que é o fato de Jesus ter irmãos e irmãs. E veja aqui também em Salmos, que é no Velho Testamento, Salmos 69:8, o salmista profetizando a vinda de Jesus e como Jesus seria recebido aqui na terra, ele diz, Deus, né, Jesus falando através do salmista, diz, sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos de minha mãe. Então aqui Jesus está profetizando, dizendo, eu vou vir na terra 1000 anos após essa profecia em Salmos, e quando eu vier eu serei um estrangeiro, um estranho, não serei aceito nem pelos meus irmãos e nem pelos filhos de minha mãe. E de fato, os irmãos e irmãs de Jesus não aceitaram ele como Salvador. Tiago e Judas diz a história da igreja, não a Bíblia, mas diz a história da igreja, que eles se converteram depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. Aí eles vieram a crer que realmente o irmão deles, Jesus, era o Messias, era Deus encarnado. Continuando então, Mateus 2:1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Aí você talvez me pergunta, Afonso, o que são esses magos? Seriam hoje os feiticeiros, bruxos? Por que esses magos foram visitar Jesus? Então aqui, explicando essa questão dos magos, os magos, eles eram nada mais do que sacerdotes de uma religião chamada Zoroastranismo, que era a religião da Pérsia antiga, da Pérsia. Então eles vieram da Pérsia, seguindo a estrela, porque eles, na religião do Zoroastranismo, eles olhavam para os céus, eles eram como astrólogos são hoje. Mas eles não eram magos feiticeiros, não eram bruxos, mas sim, simplesmente homens estudados, homens que estudavam os astros para tentar prever o futuro. E na Pérsia eles tinham o costume de estudar várias religiões. Então esses magos estudavam também a religião desse povo chamado judeus. Então eles estudavam eles sabiam que viria um Messias através desse povo, e que esse Messias, talvez eles não criam que era o Filho de Deus, Deus encarnado, que salvaria a humanidade do pecado, mas eles criam que era um homem muito importante, porque havia profecias dele. Então eles, olhando para os céus, viram que as estrelas estavam alinhadas, eles viram a estrela conforme diz a profecia, e começaram a seguir aquela estrela até chegar em Belém. Então, o nome, na Pérsia, eles eram chamados de Magush, que no grego, Magush virou Magus, que é também o mesmo termo no latim, que é o que chegou para nós hoje como magos. Mas nada mais é do que religiosos do zoroastranismo que olhavam para as estrelas, estudavam as estrelas e estudavam também outras religiões. Aí você me pergunta, Afonso, eram 3 reis magos, conforme a Bíblia fala? E a resposta é não, nós não sabemos se eles eram reis, nós sabemos que eles eram magos e sabemos que eles tinham essa religião na Pérsia, porém a Bíblia não diz que eles eram reis. No catolicismo, eles chamam esses magos de 3 reis magos pelo fato de que há uma profecia na Bíblia que diz que Jesus seria adorado por reis. Então, como eles vieram e adoraram a Jesus, aí vem essa crença de que eles eram reis, já que reis iriam adorar Jesus. Porque fora essa passagem, em nenhum momento da história de Jesus ele foi adorado por algum rei, mas somente por esses 3 magos. Além disso, nós falamos 3 reis magos, porém nós não sabemos o número. Quantas pessoas eram? Poderiam ser 5, poderiam ser 2. Nós sabemos que era um plural, porque fala no plural rei, magos, porém não sabemos se eles eram reis e também não sabemos se eles eram em 3.
Poderia ter sido mais ou menos, poderia ter sido 2, como eu falei, ou poderia ter sido 5, 6. Mas por que, Afonso, as pessoas acham que eram 3? Da onde veio essa ideia? Então a ideia é porque foram dados a Jesus 3 presentes. Então a tradição da Igreja Católica ensina que, já que foram 3 presentes, eram 3 pessoas, cada presente correspondendo a uma pessoa, cada um dando um presente. Porém, é um pequeno detalhe, isso não muda nada, mas a Bíblia não diz que eram reis e também não diz que eram 3. A Bíblia diz que eram magos que vieram visitar Jesus e deram 3 presentes. Porém, poderia ser 2 pessoas dando 3 presentes, ou poderia ter sido 5 pessoas dando também 3 presentes apenas. Mas isso é só apenas um detalhe. Continuando então, Mateus 2:2. E perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então aqui os reis magos vieram da Pérsia, onde hoje é o Irã, e chegaram em Jerusalém. Aqui Mateus não relata, mas nós sabemos que ele chegou em Jerusalém. E lá em Jerusalém eles se encontraram com o rei Herodes. E para o rei Herodes eles perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Quando Herodes ouviu rei dos judeus, ele ficou perturbado. Diz aqui em Mateus 2:3-4, diz assim: quando o rei Herodes ouviu isso, ouviu rei dos judeus, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, ou seja, os saduceus e os fariseus, perguntou para eles onde deveria nascer esse tal Cristo. Antes de continuarmos, fica uma pergunta: por que toda Jerusalém, Afonso, ficou perturbada? Só porque ele ouviu rei? Então vai nascer um rei? Por que toda Jerusalém ficou perturbada e não só Herodes? Porque era comum naquela época, o rei era uma pessoa autoritária, então era comum naquela época o rei tendo um problema, toda a população praticamente sofria. Como de fato nós vamos ver aqui mais para frente, que para Herodes tentar evitar que esse rei nascesse, ele mandou matar todas as crianças que tinham mais ou menos aquela idade de 2 anos de Jesus. Então o povo sabia que ao rei, o fato do rei estar perturbado com alguma coisa poderia trazer consequências para a população. Por isso que aqui diz que toda Jerusalém ficou perturbada. Continuando, Mateus 2:5. E eles responderam, os magos, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Aí Herodes enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Vai lá procurar saber aonde está realmente esse menino. Logo que o encontrarem, me avisem, para que eu também vá e adore ele. Porém, essa era uma mentira, porque Herodes, rei de Jerusalém, rei da Judéia, a última coisa que ele queria na vida é mais um rei, né? Ou uma pessoa que ameaçasse o seu trono. Mateus 2:9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o caminho e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Mateus 2:10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Provavelmente a estrela tinha sumido por um tempo e eles viram a estrela de novo e se alegraram, porque viram que estava no caminho certo e viram que realmente a profecia iria se cumprir. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós iremos ver que Jesus não nasceu numa manjedoura, no meio de um campo, ao relento, ao ar livre, com vários animais estranhos ao redor dele. Não, nós vamos ver exatamente em quais condições Jesus veio ao mundo. E também veremos na próxima aula o significado dos 3 presentes que os magos deram. O que significa cada um dos 3 presentes. Amém? Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou da aula, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para não perder nenhum dos vídeos novos que eu lanço toda sexta-feira. Toda sexta-feira você tem um vídeo novo.
Se você tem alguma pergunta, dúvida, sugestão, crítica, você pode me escrever no @célulaametur, está aqui escrito abaixo, no nosso Instagram, e eu te responderei assim que puder. Te vejo então na aula de número 5.